Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, estamos aí finalizando de verdade esse ano letivo e já nos aproximando das nossas merecidas férias escolares e com o Natal e Ano Novo chegando aí também. Mas eu quero te parabenizar por estar aqui hoje para poder refletir sobre aquilo que nós estamos falando, não é? Você é uma boa professora? Como é que é esse seu novo olhar para a educação? Então, eu sou Rafaela Ferreira e eu sou professora de História da Arte e do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental e se você já me conhece, eu também trabalhei durante muito tempo com arquitetura e urbanismo. Por isso que eu faço analogias, né? De história da arte e também com arquitetura. E hoje a nossa analogia está perfeita, porque nós vamos falar sobre algo muito especial para mim e também com certeza vai ser para você. Por quê? Porque chega nesse final de ano, eu observo principalmente as nossas professoras que ficam realmente cansadas. Você está cansada? Eu também estou cansada. Lógico, passamos um ano todo letivo trabalhando e agora chega as nossas merecidas férias. E não é à toa que professora tem aí 2 períodos de descanso, porque a nossa exaustão mental ela é grande. E por que a nossa exaustão mental ela é grande? Ela é grande porque, fala para mim, porque nós mexemos muito com o nosso emocional. Então, o meu objetivo aqui com você, professora, é exatamente esse: é ensinar você, professora, a se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remunerada e sendo forte emocionalmente em 25 dias. Isso é possível? É possível. E hoje, então, nós vamos falar desse assunto muito importante. Professora, de olho no mundo, de olho no mundo. Então, vamos começar a refletir sobre isso. Por quê? Porque dentro daquilo que nós estamos conversando nessa temporada aqui de dezembro, né, nesses dias, nós estamos questionando algumas habilidades e revendo o como nós, como profissionais da educação, estamos nos adequando a esse novo modelo de educação. Por que eu falo um novo modelo? Porque a educação, sim, ela abraçou de forma forçosa, mas abraçou, porque também precisava fazer isso, a tecnologia. E o que foi isso, não é verdade? Porque nós tivemos que aprender ano passado e ano retrasado, de uma forma abrupta, mexer no computador, dar aula online, mexer nas plataformas, dar aula até por WhatsApp. Tive professoras que Conheço professores que até deram aula por WhatsApp. Por quê? Porque era esse recurso que tinha e nós fomos aí aprendendo então a lidar com essa tecnologia. Quando estávamos aprendendo, depois fomos lá para as nossas aulas híbridas, que para muitas talvez tenha sido maior ainda esse desafio, porque nós tínhamos que estar com a sala presencial e mais com uma sala online. Então, dar conta desses 2 mundos ao mesmo tempo foi desafiador. Fala a verdade. Comenta aí no chat se isso foi desafiador para você e como é que a pandemia também interferiu no seu dia a dia de trabalho. E aí a gente fala assim, nossa, então a gente deu um salto na comunicação. Será que nós realmente demos um salto na comunicação? Vamos começar a pensar um pouco no que é comunicação, porque quando nós vamos falar de olho no mundo, nós vamos abordar um pouquinho essa questão mesmo da comunicação, porque nós muitas vezes confundimos a comunicação com o fato de falar. Existe uma enorme diferença entre falar e se comunicar. Então vamos lá, vamos retomar aí como é que foi esses 2 anos de pandemia. Como é que nós nos comunicávamos, vamos usar a palavra agora para ficar mais fácil. Como é que nós nos comunicávamos com os nossos alunos? Através do chat escrito ali, ou através ali, né, do WhatsApp, do chat do WhatsApp, ou então por meio de vídeos. Quantas e quantas vezes, professora, se você é professora do ensino médio assim como eu, você deu aula como se estivesse dando aula para você mesma? Porque os seus alunos mantinham as câmeras todas desligadas, Aí você falava assim, liga a câmera, liga a câmera. Ah, não dá, a câmera do meu notebook não funciona. Ah, não dá, a câmera do meu celular está ruim. Ah, não dá, eu não tenho câmera aqui no meu computador. As desculpas eram diversas, mas as câmeras não eram ligadas.
Diferente, por exemplo, das professoras do infantil, do Fundamental 1 e do Infantil, que deram também suas aulas online, as crianças queriam manter as câmeras ligadas. E se desse algum probleminha, ô Pro, você travou, ô isso, aquilo, aquele outro, né? E elas queriam manter as câmeras ligadas e muitas vezes você ali estava com 17, 20 alunos ali na sua sala virtual. Como é que foi a comunicação, então? Quando nós voltamos para as aulas híbridas e depois voltamos agora esse ano para as aulas presenciais, como é que você estabeleceu a comunicação com os seus alunos? Os alunos do ensino médio, por exemplo, quantas e quantas vezes a gente percebia que desligavam a câmera ou então a câmera caía e depois esse aluno não voltava mais para a sala de aula. Talvez ele desligasse ali e fosse fazer uma outra coisa ou então conexão caiu. Bom, motivos são diversos, mas a comunicação ficou truncada, ficou travada, porque quando nós nos comunicamos usando outros recursos, nós dependemos também desses outros recursos. E os desafios foram enormes, não só para nós, como também para todos os colaboradores ali trabalhando na escola. Utilizamos sim da nossa comunicação online, ela facilitou muito. Reuniões online, ganhamos tempo, isso, aquele outro, mas existe aqui um cuidado que nós devemos tomar e é por isso que nós vamos falar dessa questão de comunicar e de falar. Qual é a diferença de falar e de comunicar? Falar é quando você está falando e jogando conversa para o nada. Agora, comunicar é quando você está buscando algo específico, algo que você quer passar para o outro, com um objetivo a ser alcançado. Então, a professora, ela não fala em sala de aula. A professora tem que comunicar em sala de aula. Por que ela tem que comunicar? Porque ela tem um objetivo específico no qual ela quer passar e ela tem um objetivo a ser alcançado. Então, ela precisa, sim, alcançar aquele objetivo que é o entendimento daquilo que ela está comunicando para com seus alunos. Então, quando nós vamos olhar para muitas coisas aí das quais nós aprendemos, existe um pressuposto na PNL, e eu já vou pôr o meu chapéu, e hoje está tudo azul aqui, não é? E essa camiseta é em homenagem a você, professora, porque você é sensacional, tá? Então, vamos lá. Quando nós vamos nos comunicar e existe um pressuposto na PNL, para quem já sabe o que é PNL, como muitas vezes nós falamos aqui, é a programação neurolinguística, é a programação de comunicação que nós temos. Então, é a programação neurolinguística. E ela faz toda a diferença quando nós começamos a estudar e a rever conceitos. Existe um pressuposto da PNL que ela diz assim, vou escrever o que ela diz. Pronto, ela diz isso aqui. Vamos ver se você conseguiu ler aí. A comunicação é de responsabilidade, faltou um D aqui, é de responsabilidade do comunicador. Esse é um pressuposto da PNL. A comunicação é de responsabilidade do comunicador. Então, nesse momento, se eu estou aqui me comunicando com você, a responsabilidade da comunicação é do comunicador, é minha. Então, se eu estou me comunicando, eu tenho que ter o quê? Um objetivo a ser alcançado. Eu preciso me fazer entender para que você alcance os seus resultados. Então, essa é a minha responsabilidade. Só que a gente vê algumas frases aí, muitas vezes na internet, que diz assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Aqui pega. Pega aqui. Essa frase pega. Quando nós falamos assim, eu sou responsável pelo que eu digo e você é responsável pelo que você entende. Na realidade, isso não é verdade, professora.
Isso não é verdade em qualquer aspecto. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo que o outro entende, ainda mais na nossa profissão. Nós somos responsáveis pelo que o nosso aluno está entendendo. Nós somos responsáveis pela comunicação que eu estou passando a ele. Então, se eu me comunico e simplesmente eu acho que eu me comuniquei, mas a responsabilidade do entendimento é dele, não é verdade. Não é verdade. Nós, como profissionais da educação, minha responsabilidade é me fazer entender, porque a comunicação é responsabilidade do comunicador. A qualidade, anota isso aí, professora, se você já pegou o teu caderninho para anotar, anota o que eu vou te falar agora. A qualidade da sua comunicação é medida pelos resultados que você tem. Tá lá, isso pega, não é verdade? Olha só, a qualidade da sua comunicação é medida pelos resultados que você tem. Eita, isso dói, hein? Fala a verdade. A qualidade da sua comunicação é medida pelos resultados que você tem. Nós avaliamos nossos alunos com frequência. Professoras ali já de segundo ano para cima, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, depois sexto, sétimo, oitavo e nono ano do Fundamental 2, e depois primeira série, segunda e terceira série do ensino médio, nós, no nosso sistema, nós fazemos o quê? Avaliamos os nossos alunos. Nós avaliamos. E aí, isso também é uma autoavaliação para nós. Por que uma autoavaliação? Porque se eu sou responsável pelo que o outro entende, pelo que o meu aluno entende, e se de repente na minha sala toda, todas as notas foram abaixo, mas muito abaixo da média, isso também é uma autoavaliação. Se o meu modo de ensinar, se a minha didática, se o meu jeito de alcançar o aluno está sendo efetivo. Lógico que ele tem a responsabilidade, sim, de estudar. Ele tem a responsabilidade de estudar, com toda certeza. Mas eu preciso olhar também se eu estou me fazendo comunicável com esse aluno. Então, a qualidade da sua comunicação é medida pelos resultados que você tem. Comunicar não é ficar repetindo da mesma maneira, só aumentando o tom de voz. Muitas vezes a gente acha que o aluno levanta a mão, né? E aí ele fala assim, professor, eu não entendi o que você está falando. Aí você vai e explica do mesmo jeito. Aí, entendeu? Professor, ainda não entendi. Aí você vai e você explica do mesmo jeito. E muitas vezes você só muda o tom de voz, você aumenta o tom de voz. E ele continua não entendendo. Então, comunicar não é ficar repetindo a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Você pode explicar 10 vezes, se as 10 vezes forem iguais, de nada adiantou. Então, por isso que nós estamos fazendo esse momento de reflexão, e hoje, agora, né, dia 14 é isso mesmo, dia 12, 14 é depois de amanhã, dia 12 de dezembro, o que a gente está fazendo? Nós estamos mesmo nos comunicando com os nossos alunos? Então, isso fica um desafio aí para nós pensarmos para o ano de 2023. Quando nós nos comunicamos, olha que interessante esses dados, professora, 7%. Quem gosta de porcentagem, eu gosto muito de porcentagem. Eu vou escrever aqui, tá? Ó, 7%. 7% da nossa comunicação é feita por palavras. 7% dela é feita em palavras. E sabe quantos por cento são feitas de forma corporais? 20%. 20% da nossa comunicação ela é feita por gestos corporais. Você pode observar que eu estou aqui falando, eu vou para frente, vou para trás, eu gesticulo, eu me movimento, eu olho para você, eu chamo a tua atenção e eu aumento o meu tom de voz ou eu abaixo o meu tom de voz
ou eu vou falar mais tranquila, ou eu vou chamar mais a sua atenção. Então, 7% da nossa comunicação é feito por meio de palavras. Eu me comuniquei aqui, ó, com palavras. Eu me comuniquei aqui com palavras. 7%. 20% da minha comunicação tem a ver com as minhas expressões corporais. E aí você pergunta, caramba, Rafa, e o resto? Aonde está os outros 73%? Aonde que está os 73% então da nossa comunicação? Isso aqui são estudos já levantados. A nossa comunicação, 73% da nossa comunicação está centrado nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e na energia que vamos empenhar na comunicação. Então, 73% da minha comunicação está aqui dentro, está nos meus pensamentos, está nos meus sentimentos e na energia que eu desprendo para poder me comunicar. 73% da comunicação está aqui, dentro de mim. 20% está no meu corporal, nas minhas expressões faciais, e 7% estão nas minhas palavras. Olha que sério isso, né? E por que isso é sério? Por que essa ideia de quando nós nos colocamos na questão tecnológica, nós perdemos um pouco da comunicação e nós sentimos isso na pele nesses 2 anos que passaram? Porque você não atinge de forma plena aquele o seu aluno que estava lá do outro lado, principalmente se ele desligava a câmera. Porque ele não te via, ele não via as suas expressões. Ou então você não via as expressões dele. Você não sabia se ele estava ali prestando atenção em você ou não. Foram desafios. Então, olha só agora a importância dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Olha a importância disso aqui, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, se 73% da comunicação estão diretamente ligadas a eles. Então, 73% da sua comunicação externa é resultado da sua comunicação interna, porque 73% estão vinculados aqui, ó. Então, conforme eu vou me comunicando com você, 73% dessa comunicação está passando por dentro de mim, movimentando os meus pensamentos e movimentando os meus sentimentos também. Olha a importância de cuidarmos dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Olha a importância, professora, de cuidar quando você entra numa sala. Quer ver só? Trabalho em escola, você trabalha em escola também. E quantas vezes, infelizmente, como coordenadora, eu já ouvi algumas professoras falando assim, aquela sala, e aí põe um rótulo naquela sala. Aquela sala é a sala dos, e põe um rótulo. Gente, se você pensa isso, se você sente isso, quando você pisa dentro daquela sala, imagina só como vai ser essa comunicação com eles. Entende como tudo isso é muito importante para que nós possamos nos avaliar? Se eu vou com um pensamento, se eu vou com um sentimento aonde eles não são saudáveis ou não beneficiam a minha comunicação, como é que eu chego lá para me comunicar? Normalmente eu já chego com a cara até fechada, com o semblante amarrado. Por quê? Porque eu já rotulei aquela sala. Eu já tenho uma perspectiva daquela sala. E isso já envolveu 73% da minha comunicação. 20% que tem a ver com as minhas expressões, com os meus gestuários corporais, estão aqui. 7% tem a ver com a minha comunicação de palavras. Olha que sério isso, né? Vamos continuar aqui. Vamos continuar para a gente poder entender todas essas questões, então. Quando nós vamos desenvolvendo uma boa comunicação interna, quando nós vamos desenvolvendo uma boa comunicação interna, nós temos melhor gerenciamento das nossas emoções e falamos, inclusive, de uma maneira mais empática com os nossos alunos. Nós desenvolvemos uma força emocional de uma maneira muito mais rápida. Mais
Nós evitamos processos ansiosos que causam dentro de nós, pelos nossos pensamentos negativos ou por crenças negativas. Sem dúvida, professora. Se você já chega para se comunicar com uma sala ou então com um determinado aluno, vamos lá então, para um pai ou mãe de aluno então. Você tem uma reunião que você vai fazer com papai e mamãe de aluno, né? Ou você tem uma reunião com a coordenação, ou sei lá que reunião que você tenha também, ou você tem que fazer algumas coisas, e se você já chega com aquele pensamento e aquele sentimento ruim, como é que vai ser a sua comunicação? Lembra que 73% da qualidade da nossa comunicação, da nossa comunicação, tem o resultado explícito naquilo que nós estamos fazendo. É muito legal isso, né? Porque a comunicação, ela acontece dentro de nós também. E olha como ela acontece dentro de nós de verdade. Porque quantas e quantas vezes, conta para mim aí, se quiser escreve no chat, quantas e quantas vezes nós fazemos o seguinte, nós temos uma reunião com alguém e aí a gente fica elaborando tudo aquilo que a gente vai falar. Já aconteceu isso com você? Você fica falando internamente tudo aquilo que você vai falar, o que a outra pessoa pode falar, e aí você fica pensando, mas se ela falar isso, então eu tenho que falar isso. Aí chega na hora, você não fala nem metade daquilo que você tinha planejado, mas você se comunicou tudo aqui dentro, ó. E se você se comunicou tudo aqui dentro de uma forma não positiva para você, se você se comunicou aqui dentro de uma forma negativa, como é que você vai chegar nessa comunicação aonde você quer abordar outra pessoa? Conta para mim. Mais uma coisa, quando a gente estabelece uma comunicação, uma boa comunicação interna, quando a nossa comunicação interna ela é saudável, eu estou falando que você deve sim continuar planejando e comunicando as coisas que você pretende fazer ou falar com outra pessoa, mas observe que a sua comunicação interna precisa ser positiva. Ela tem que ser positiva, porque isso te favorece muito os seus pensamentos e os seus sentimentos, favorecendo, assim, 73% da sua comunicação. Então, vamos lá. Que mais? Nós conseguimos, com uma boa comunicação interna, traçar estratégias mentais de maneiras mais rápidas e efetivas. Outra coisa, nós conseguimos maior engajamento das pessoas que estão junto de nós, dos nossos alunos. Nós aumentamos a produtividade. Sim, nós aumentamos a produtividade, tanto nossa quanto do nosso aluno. Nós também evitamos muitos desentendimentos e muitos desentendimentos desnecessários. Desentendimentos que não têm necessidade de acontecer, desde que eu saiba me comunicar bem. Mais uma coisa, eu respeito as opiniões alheias. Eu respeito a maioria das opiniões. Respeito, porque o outro tem um jeito de ver o mundo diferente do meu. E não estou dizendo que o jeito dele é mais certo ou mais errado do que o meu. É simplesmente um jeito diferente de ver o mundo. Então eu preciso respeitar, porque somos indivíduos. Nós somos únicos e nós precisamos respeitar o outro. Então, já comentei sim com vocês, né, que muitas vezes em várias reuniões das quais eu faço hoje como coordenadora pedagógica e coordeno coordenadoras também, quantas e quantas vezes o que eu precisei fazer para uma boa comunicação é simplesmente deixar o outro falar, deixar o outro se expressar, para que então eu pudesse entender e assim poder ampliar a nossa comunicação. Mas para isso, a minha comunicação interna também, quando eu estou ouvindo o outro, ela é feita através dos meus bons pensamentos e dos meus bons sentimentos. Então, eu fui melhorando cada vez mais a minha habilidade de comunicação, porque a comunicação ninguém aprende. Quer dizer, ninguém aprende não, né? Nós não nascemos sabendo nos comunicar, nós vamos aprendendo essa habilidade. Ninguém nasce sabendo se comunicar, nós vamos aprendendo essa habilidade. Mas, Rafa, eu já tenho tantos anos de profissão. Que ótimo que você tem tantos anos de profissão. A minha pergunta é, está disposta a se comunicar com essa galerinha nova aí que está chegando? É essa a minha pergunta, professora. Porque nós estamos agora recebendo alunos
tecnológicos. Sim, nós estamos recebendo alunos que sabem mexer nos aplicativos muito mais do que nós. A pergunta é: nós, como professoras, estamos flexíveis e dispostas a aprender, a nos comunicar com eles? Lembrando que vou bater nessa tecla sempre, tá? Lembrando que 73% da comunicação, ela é interna, ela passa pelo meu processo de pensamento e sentimento. Se os meus pensamentos forem bons e os meus sentimentos forem bons, aí eu já tenho 73% do caminho andado para uma boa comunicação. Agora, se eu já recebo o meu aluno muitas vezes com pensamentos não saudáveis, sentimentos críticos, eu tenho também 73% do resultado da minha comunicação. Interessante observar isso, né? E aí, quando nós vamos olhando para isso, e nós vamos fortalecendo essa necessidade, sim, desse autoconhecimento que nós precisamos ter. Professora precisa se conhecer. Sim, aqui dentro. É aqui dentro. Porque você merece isso. Você merece. E uma das professoras que já passou por isso, já vivenciou essa oportunidade, porque é diferente sim. Esse autoconhecimento que nós precisamos ter no nosso dia a dia, porque nós lidamos, eu sempre falo isso, nós lidamos com 30, com 20, com 40 alunos ao mesmo tempo. São 40 vidas, 40 histórias ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Diferente de outras profissões que é um para um. Entra um, ok, eu e a história dele. Aí sai. Aí entra outro, eu e a história dele. Aí sai. Aí entra outro, eu e a história dele. Sai. Entra outro, eu e a história da professora, não. É 40. 40 junto com a história da professora. E ainda mais a professora com a missão de ensinar. A professora com a missão de se comunicar. E a professora com a missão de se responsabilizar pela sua comunicação e por fazer o outro entender. Opa lá! Eita, profissão bonita! Sim, é por isso que essa profissão move o mundo. Porque atrás de todo profissional existiu um professor. Por isso que a nossa profissão é capaz de mover o mundo. É isso mesmo. Vamos lá. Então, olha só o que a Érica disse aqui. Ela disse assim: com essa questão de aprender, a questão de se comunicar. Aprendi a ter mais paciência e a dialogar com outras pessoas com mais sabedoria. Tem sido muito bom aprender coisas novas e compartilhar com outras pessoas. Então, olha alguns benefícios que a Érica Cristina Longo colocou aqui. Agora, muitas vezes, o que acontece? Por que tem tanta gente que acha que não é responsável pela comunicação? Porque nós temos o hábito de nos isentarmos da responsabilidade. Tanto que o pressuposto da PNL é a comunicação é de responsabilidade do comunicador. E por que as pessoas, muitas vezes, elas querem se isentar da comunicação? Eu falei, se ele entendeu daquela maneira, o problema é dele. Porque essa palavrinha aqui, responsabilidade, puxa para nós. E a gente muitas vezes quer se eximir dessa carga que também faz parte da nossa comunicação. Então, quantas e quantas pessoas têm essa necessidade de se isentar dessa responsabilidade? E aí coloca a culpa no outro. Não, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se a pessoa não entendeu, é porque você não soube se comunicar direito. Sim. Paciência. A qualidade da sua comunicação é medida pelos resultados que você tem. Tem bons resultados? Está se comunicando bem. Tem bons resultados? Está se comunicando bem. Tem bons resultados? Isso é em qualquer área, tá? Não é só dentro da nossa sala de aula, não. É bons resultados em todas as áreas. É em todas as áreas. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando nós
colocamos a responsabilidade da comunicação. Eu falei, agora se o outro entendeu errado, o problema é dele. Quando nós fazemos isso, nós evitamos de ser protagonistas das nossas vidas. Poxa, eu falei, você me compreendeu? Ah, não entendi muito bem. Então, peraí, deixa eu reestruturar a minha fala. Eu sou o protagonista daquilo que eu quero me comunicar com o outro. Aí, o que acaba acontecendo quando eu ponho a culpa no outro? Eu continuo na minha zona de conforto. Ah, eu falei, se ele não entendeu, o problema é dele. Eu continuo aqui quietinha na minha zona de conforto e pior, não me fazendo entender. Não me fazendo entender naquilo que eu gostaria que o outro entendesse. E isso também fortalece um sentimento não saudável, que é o sentimento do vitimismo. Eu me coloco como vítima. Ah, eu falei, mas se ele não entendeu, o problema é dele. Aí eu vou fazer o quê? Eu falei, aí ele não entendeu? Ah, então o problema é dele, não é meu não. Agora, quando eu trago para mim essa responsabilidade, porque nós como professoras temos essa responsabilidade sim, o que acaba acontecendo? Nós vamos aprendendo uma coisa extremamente importante. 73% da minha comunicação tem a ver com o meu mundo interno. E isso é tão verdade, porque quantas e quantas vezes, professora, teu mundo interno está tão bagunçado, ou está tão exausto, está tão cansado, que você muitas vezes fala assim, prefiro ficar quieta, não quero falar nada. Hoje não é um bom dia. Observa isso. Quantas e quantas vezes o seu mundo externo está uma avalanche de sentimentos ou pensamentos que você muitas vezes prefere até se aquietar mais. Mas nós sabemos que na nossa profissão, independente disso, nós temos que estar à frente de sala de aula e falar, e dar a aula e tudo mais. Então, olha o trabalho que nós temos que ter para sermos fortes emocionalmente e entendermos as nossas emoções, os nossos sentimentos, para poder continuar nos comunicando de forma saudável e assertiva com os nossos alunos. Professora, nada muda se você não mudar. Nada muda. E a mudança, ela não é um evento. A mudança, ela é um processo. Quantas e quantas vezes nós vamos em encontros pedagógicos, nós vamos em reuniões, em HTPs, e a gente sai motivado e vou fazer isso. Primeiro passo que eu dou para fora daquela reunião ou daquele encontro pedagógico, aí eu já desanimo. Por quê? Porque o evento, ele não sustenta uma mudança verdadeira. O evento, ele só dá uns picos de adrenalina na gente, mas ele não sustenta. A mudança, ela é diária, ela tem que ser processual, ela tem que ter constância. Isso é muito importante, que a gente também tenha essa clareza. E agora, né, já estamos aí na praticamente nossa 8 horas aí, mais um pouquinho. Aí vamos para a nossa analogia, então. Olha só o que eu trouxe hoje. Eu trouxe esse museu. E não trouxe uma imagem só, porque eu não consegui. Eu tive que trazer mais, porque esse museu é um museu que eu amo de paixão, porque é o Museu do Olho, chamado, né, Museu do Olho de Oscar Niemeyer, que na arquitetura foi um dos arquitetos que me encantou muito. Então eu trouxe essa imagem também fantástica, mas essa outra imagem aqui também, para que vocês possam ver o Museu do Olho. O Museu do Olho é incrível, fica em Curitiba, e feito então por Oscar Niemeyer. E é muito bonito mesmo, e eu trouxe aqui para vocês e queria fazer essa analogia, porque quando a gente olha para essa imagem aqui, ela nos transmite algumas coisas, nos transmite. E ele, na realidade, quando Oscar Niemeyer fez esse museu, ele fez uma homenagem à araucária. Então ele colocou esse cubo aqui pairando nesse espelho d'água, esse cubo amarelo, e ele fez essa formato de olho mesmo, essa forma arredondada aqui em cima dela, como lembrasse uma araucária, porque ela sobe no tronco e depois ela tem aquele formato lá em cima na sua copa.
mas o formato dele acabou transmitindo para as pessoas uma outra visão. E essa visão, que é chamada, inclusive, por isso que ele até tem o nome, né? Museu Oscar Niemeyer, a gente chama ele de Museu do Olho, porque ficou muito semelhante a olhos. Então, olha só, opa, desculpa, aqui, olha só, ficou muito semelhante a um olho mesmo. Então, essa era o intuito dele, mas acabou tendo essa outra finalidade. E por que eu trouxe isso para nós, agora falando do Museu do Olho? Que nós precisamos entender uma coisa muito séria. Quando nós nos comunicamos, nós temos que entender que a visão do outro é diferente da nossa. O mundo do outro é diferente do nosso. Então, a realidade que eu tenho não é a mesma realidade do outro. Então, por isso que a comunicação, ela realmente se faz necessária. Porque não adianta só eu querer colocar todo o meu ponto de vista sem respeitar quem está do outro lado, sem respeitar quem está me ouvindo. Por isso que a responsabilidade é minha, porque eu trago para mim essa visão de olhar para o outro e entender que eu não só estou derramando coisas nele, mas eu também tenho que entender que ele, não importa a idade, ele também tem a sua história, ele também tem a sua vivência, e o jeito que ele vai entender a comunicação é uma característica que ele tem. Por isso que cabe a mim, como adulto, como professora, como essa profissional que nós somos, olhar para isso e entender como que eu posso me fazer entender, me fazer comunicável na visão do outro também. Então, é isso que eu queria deixar como analogia para nós. Olhar sempre, um olhar atento à nossa comunicação. Como eu tenho olhado a minha comunicação? Quando eu digo uma palavra para alguém, eu estou falando uma palavra para alguém, eu estou me expressando corporalmente com essa pessoa, isso já passou dentro de mim, isso já passou pelos meus pensamentos e meus sentimentos. Então, quando eu falo alguma coisa verbalmente para alguém, eu tenho que ter a ciência de que essa pessoa vai interpretar aquilo que eu estou me comunicando através da visão dela. Através da visão dela. E com os seus próprios filtros, com os seus próprios conhecimentos e os seus próprios ensinamentos. Então, é possível a gente aprender a cuidar do quê? Para nos comunicarmos melhor. Eu vou aprender a falar mais palavras para me comunicar melhor? Não, não. Minhas palavras podem ser bonitas, minhas palavras podem ser mais eruditas, mas não são as palavras que são realmente importantes para a comunicação. Eu preciso aprender a fazer gestos, ou a ficar quietinho, ou a me expressar mais corporalmente no meu rosto, abrir mais a boca e gesticular mais para me comunicar melhor? Também não. O que eu preciso aprender para me comunicar melhor? A fazer uma boa comunicação interna comigo, a olhar para os meus pensamentos e para os meus sentimentos, porque a comunicação interna, ela é fruto, a comunicação externa, ela é fruto da minha comunicação interna. Se a minha comunicação interna está bagunçada, a minha comunicação externa também estará bagunçada. Se a minha comunicação interna está saudável com os meus pensamentos e os meus sentimentos, aí a minha comunicação externa será mais assertiva e mais saudável também. Então é muito interessante quando a gente olha para isso, e essas estatísticas não sou eu que estou trazendo, você pode pesquisar que você vai encontrar as estatísticas da comunicação, e aí o que você vai encontrar? Que para eu me comunicar externamente bem, a minha comunicação interna, ela já teve que acontecer e ela está acontecendo nesse mesmo tempo e ela diz respeito a 73% do que eu estou fazendo e como eu estou me comunicando. Porque tem aquela frase que muitos conhecem, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, professora, como é que você tem enchido o teu coração?
os seus sentimentos e os seus pensamentos para se comunicar, quer seja com os seus alunos, quer seja com a coordenação, quer seja com a direção, quer seja com os pais de aluno, quer seja com o seu cônjuge, quer seja com os seus filhos, quer seja com o seu pai, com a sua mãe, quem quer que seja, com seus irmãos, não importa, mas a sua comunicação tem a ver, a sua comunicação externa tem a ver com a sua comunicação interna. E sabia que dá para mudar isso, professora? Sabia que tem como você poder melhorar a sua comunicação interna? Porque eu ensino você a fazer isso em 25 dias, a você cuidar dos seus sentimentos e você entender os seus pensamentos. Em 25 dias você consegue fazer isso. Sim, é possível. É possível você dar esse primeiro passo, esse passo de autocuidado. É possível você olhar para tudo isso através de um método, através de técnicas e de ferramentas práticas e autoaplicáveis. É extremamente possível, porque você merece, professora. Você merece sim, por isso que essa é a minha missão. Ensinar você, professora, a se sentir mais valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas, sendo fortes emocionalmente em 25 dias. Então, eu te aguardo na próxima quarta-feira, no dia 14, agora sim, dia 14, para conversarmos mais um pouquinho sobre o que você precisa para poder ser uma professora do século XXI, uma vez que você está agora, Você está agora com esses alunos tecnológicos. Então, olha aqui, se inscreve no canal, dá um likezinho, compartilha esse vídeo, deixa o sininho ativado para você já receber a notificação da próxima live, quando ela estiver aí disposta para você, você já vai receber. E aqui, ó, nas nossas redes sociais, Face, Insta e podcast, segue a gente lá também, Rafaela Ferreira, 25 segundos. Porque, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.